vamos continuar a nossa conversa e eu ia à volta dos livros, sobre os livros, com os livros, eu ia pedir à Otília, então, para falar, se tu quiseres. Quando o João me falou aqui neste encontro, eu fiquei um bocadinho aflita pelo seguinte: os meus livros, a minha biblioteca, posso dizer assim, está em Lisboa. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque desde março, desde a altura do confinamento, eu tenho que estar rigorosamente confinada, por causa da minha mãe, que tem 89 anos e tem comorbidades respiratórias graves. Eu nunca mais fui a Lisboa, não saí daqui. Então, os livros os autores que mais me são queridos estão exatamente em Lisboa, não me estão a fazer companhia aqui no Algarve. Que são livros de poesia, eu gosto muito de poesia, são livros de poesia, da Sofia Melbrano Anderson, eu leio tudo dela, tenho praticamente tudo, e da Clarice Lispector. Pronto, foi assim uma descoberta que eu fiz já há muitos anos, ainda se falava muito pouco de casa da Clarice Lispector, e uma colega minha na escola falou-me dela e disse-me: olha, tu és capaz de gostar, é tão esquisito a escrita dela, eu acho que precisamente por isso tu vais adorar. E eu realmente adoro a Clarice Lispector, tenho tudo dela e mais alguma coisa, mas depois pensei, meu Deus, então o que é que eu vou agora pegar? Deixem-me ver. Bom, peguei num livro que me foi dado, que me foi enviado pelo correio na altura do Natal, pela minha filha, que é também do Walter Ugumem, que é, que está aqui, eu vou-vos mostrar a capa, A Máquina de Fazer Espanhóis. Ai, eu não sei se estou a Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumem. Que se calhar calhou muito bem, porque eu há 4 dias fui dada como oficialmente na velhice. Dá uma reforma, atenção, de velhice. Há 4 dias, então eu entrei realmente, oficialmente estou na velhice. Na velhice. E o Walter Ugumem aqui realmente vai aqui também a narrativa, apanha aqui, escreve aqui a narrativa do homem, não é? De terceira idade, que entra num lar. Isto é para mim um bocadinho deprimente, realmente. Eu pensei, bom, vamos lá ver se me safo do lar, mas de qualquer maneira. Mas em que há a narrativa do homem, ele entra no lar e depois, no fundo, é um pretexto, digamos, eu até aqui ponho aqui uns tópicozinhos, no fundo, recorre aos momentos finais do homem comum, portanto, um barbeiro, do homem comum para tratar dos grandes temas da vida, da morte e do amor. E pega aqui um bocadinho no destino histórico do povo português. A opressão do povo português, porque, entretanto, ele começa a recordar a sua vida desde menino, não é? Fala muito ali na década de 50, portanto, a opressão do povo português sob a ditadura de Salazar. E depois ainda o Portugal pós-25 de Abril, mas também com muitas dificuldades, a questão também da austeridade na altura da opressão da União Europeia, portanto, com casos muito, no fundo, muito engraçados. E a nota, eu vou começar pela última página do livro, que é exatamente a nota de autor do Walter Ugumem, em que ele fala sobre a motivação da escrita, porque é que ele escreveu este livro. Eu achei muito interessante. Eu passo aqui a dizer só um bocadinho. O meu pai sempre disse que morreria de um cancro antes da terceira idade. Eu achava que o meu pai era maluco. Hoje acho que o meu pai era maluco e sabia que morreria de um cancro antes da terceira idade. Tenho muito respeito por isso, por mais que me tenha feito sofrer. Ainda acreditei que aquilo era para os dois, que eu também morreria mais cedo do que o esperado. Lamento muito que o meu pai não esteja a viver a terceira idade.
Por isso decidi inventar uma terceira idade para nós os dois malucos. Malucos os dois. Mas trata de episódios. Para mim, eu tenho 66 anos e quando lembro-me da entrada na faculdade, quando se deu o 25 de Abril, para mim foi uma coisa extasiante. Eu às vezes penso assim, eu acho que sou assim um bocadinho fundamentalista nisto, porque até penso assim, caramba, há tanta malta com quem eu me dou, os meus amigos são todos mais novos do que eu. E é verdade, 99% dos meus amigos são muito mais novos do que eu. Mas não viveram uma coisa que eu vivi em pleno, foi o 25 de Abril, e acho que isso vale a pena a velhice que tenho hoje. Mas ele fala aqui realmente destes episódios de uma forma que para mim é um bocadinho custosa de ler. É um livro que se lê, tem que se ler paulatinamente, porque é um bocadinho doloroso ver-se realmente como era cinzenta a vida nesses anos 50 e nesses anos 60. Mas eu vou aqui só, se calhar, ler um bocadinho, se vocês tiverem paciência para isso. Claro. Para um dos episódios que me chocou e que está tão inculcado no nosso povo. Terça-feira, dia 5 de setembro de 1967, um minuto antes de fechar a barbearia, já a luz apagada e o chão varrido, um homem assustado entrou por ali dentro e fitou-me. Eu podia ter reagido de todas as maneiras. Eu olhei para aquele homem que ali se pôs diante de mim, emudecido de medo, e indiquei-lhe o compartimento interior da barbearia, onde arrumava vassouras e panos velhos, baldes e outras tralhas. O homem imediatamente entrou e ali se agachou calado, a fazer silêncio, a silenciar os pulmões aflitos. Uns segundos depois, apenas uns breves segundos depois, os temíveis predadores chegaram àquele troço da rua. Olhavam um pouco para todo o lado e cheiravam o ar. Eu punha o meu chapéu e descia já ao passeio apenas um degrau. Fazia o gesto com um pé no passeio e o outro suspenso, como se ficasse repentinamente em câmara lenta. E o temível homem de olhos azuis a perguntar-me: é a sua hora de fechar? E eu disse: boa noite, senhor. E ele não se educou. Voltou a perguntar: o senhor fecha sempre a esta hora? E eu respondi que sim. Eram 6 horas. Fiquei parado, tirar o chapéu e segurava-o de encontro ao peito. Na porta do lado, 6 horas e mais 3 minutos, o senhor Feliciano punha os pés na rua num movimento exatamente igual ao meu. Se eu fechava a barbearia, ele fechava a loja de sapateiro. E eu disse então: até amanhã, Feliciano. E ele disse: boas noites, amigo António, até amanhã. E o Pido fungou e perguntou-lhe: o senhor já vai embora? Eu rodei a chave para que ficasse mais longe de voltar a entrar no meu estabelecimento. Rodei a chave com uma tremura ínfima nos dedos, mas um medo grande. E dei um passo atrás. O Pide encarou-me novamente. Eu cumprimentei: boa noite, senhor. E ele respondeu: boas noites, como se estivesse quase convencido, o estupor-se. Depois tomou uma atitude e gritou: espere. Eu parei. Voltei para o encarar e respondi: sim. Perguntou-me: não percebeu por aqui um sujeito em fuga? Um sujeito, repetiu ele perante o meu silêncio. Não, senhor. Falei por fim: não vi ninguém. Desde as 5 da tarde que a rua tem estado quieta. Não vi ninguém, não, senhor. Um segundo antes que fosse tempo demasiado, novamente o cumprimentei com uma mínima vérnia e dei-lhe costas. Um segundo antes do meu rosto se congestionar. E dei uns passos no silêncio dele até conseguir dobrar a esquina e seguir para casa sem olhar para trás. Uma década antes, eu não teria tido coragem para aquilo.
teria sido transparente demais e nunca esconderia uma moeda que me tocasse na mão, vinda de um lugar desconhecido. Ao contrário de ser habituada à ditadura, andava a miná-la como sabia, criando brechas aqui e acolá. Isto eu saltei um bocadinho. Isto foi na altura, digamos, numa altura em que, quando ele diz uma década antes, eu não teria tido coragem de fazer isto. Digamos, no fundo, isto era em 67, já quando havia uma certa motivação e uma certa resistência no ar. Isto é terrível, porque me lembro um bocadinho, na minha altura, antes do 25 de Abril, aquele medo que se entranhava em nós. Trago este livro do Walter Ugui, ainda não acabei de ler, calculem, vocês, mas nota-se aqui uma tristeza e uma depressão realmente que se inculcava na população, que era terrível realmente. Trago outro livro aqui também, este aqui um livro muito mais alegre, que me diz muito, que é um livro da Maria Manuela Valagão, Algarve Mediterrâneo, Tradição, Produtos e Cozinhas, em que eu gosto muito da Manuela Valagão, trabalho muito com ela em alguns workshops e algumas sessões na dieta mediterrânica, e ela faz aqui, realmente é um repositório de receitas, podemos dizer receitas das nossas avós, no fundo é um património cultural imenso, em que, no fundo, mostra como a dieta mediterrânica, no fundo, não se pensarmos quando falamos em dieta que seja dieta, do grego, não é? Estilo de vida, modo de vida mediterrâneo. E há bocado, quando a Ana Leal dizia, eu falando da geografia, do Orlando Ribeiro, eu também gosto muito do Orlando Ribeiro, leio muito, tirando alguns certos, no fundo, às vezes para algumas tertúlias e algumas conferências que faço, algumas pequenas palestras, e no fundo este livro dá-nos a nossa dimensão, uma dimensão muito engraçada, porque no fundo perguntam-nos muitas vezes, às vezes, principalmente em escolas, mas dieta mediterrânica, mas o que é que nós temos que ver com o Mediterrâneo? Nós temos o Oceano Atlântico, não temos nada a ver com o Mediterrâneo, e o Orlando Ribeiro, a Ana, que sabe melhor do que eu, no fundo diz que nós somos culturalmente, não é? Somos culturalmente mediterrâneos e geograficamente atlânticos. E esta mistura saborosa das duas coisas que nos dá, somos únicos aqui. E este livro mostra-nos exatamente isto. Nós somos únicos, não há ninguém como nós. Esta questão de termos o Atlântico e termos a cultura mediterrânea ao mesmo tempo, dá-nos umas características muito especiais, muito únicas. Ela faz-nos aqui, eu recomendaria que vocês pudessem, se quiserem o teu empréstimo, não vale a pena comprarem, mas é muito engraçado porque conseguimos perceber que, no fundo, nós, na cozinha mediterrânea, nós estamos a degustar a paisagem. Esta questão de degustar a paisagem, de termos na panela a paisagem, é uma coisa fantástica, porque realmente é aquilo mesmo que nós temos. O tal borrego que falava há bocado o João, e um bocado nessa linha, eu até aqui vim aqui a correr e vim aqui ver qualquer coisa sobre o borrego. E a tia Rosa, portanto, ela faz aqui uma entrevistas a várias pessoas, a vários velhos, principalmente velhos, pessoas mais velhas, e num capítulo que é Petiscos e Convivialidade, a tia Rosa diz assim: as pessoas juntavam-se e compravam um borrego, estás a ver, João? As pessoas juntavam-se e compravam um borrego, e assavam-no e comiam-no aqui. Vinham fazer um petisco. É a questão da questão da taberna, no fundo, da cozinha de taberna. Às vezes traziam caracóis,
ou outras coisas e conviviam, comiam e bebiam e passavam um bom tempo. Portanto, no fundo, esta questão da convivialidade, do convívio à mesa, o convívio agora não é à mesa, é por Zoom, mas pronto, é um bocado isso. Eu parava agora por aqui. Porque é um bocadinho difícil ao moderador, com mulheres, moderar, não é? Estamos a cortar-nos tão bem. Eu não quero cortar. Eu falo mais sem querer a palavra. Travar um bocado a língua. Vamos continuar e vamos. Eu penso que eu vou passar a Alexandra por uma razão que vocês já vão perceber porque eu suspeitava e vamos ver. É porque de repente já... Deixa-me só dizer uma coisa antes, que é a máquina de fazer espanhóis. Eram extratos do livro, entraram numa coprodução que a Folha de Medronho, que a Máquina de Cena e a Folha de Medronho fizeram, um espetáculo que fizeram em 2019, chamado Encanecer. E havia extratos precisamente dentro de outros livros da Máquina de Fazer Espanhóis. Depois também quero sublinhar que é uma honra. Estamos poucos desta vez, vamos ser milhões, não é o slogan dos outros, mas é a ideia. É uma honra termos aqui nesta conversa duas presidentes, porque temos aqui a nossa presidente da Folha de Medronho e temos a presidente da Associação de Dieta Mediterrânica. É um prazer. Posto isto, Mas é engraçado que eu já tinha pensado na Casa Lefur fazer ali umas sessões de culinária, nomeadamente de dieta mediterrânica. Nós visitámos lá a Casa Lefur daquela vez, a pessoa de quem vos falava, a ti e a Nádia, era justamente a Otília, porque além de uma casa com um ar familiar e convidativo, e acolhedor, temos ali também uma cozinha muito bonita e então comecei logo a pensar que eventualmente vocês também se pudessem cruzar com a Folha pelo meio ou não, mas mais uma parceria aqui poderia estar latente com aquela cozinha e com a casa é possível, já sei que essa cozinha é possível. Da dieta mediterrânea. Pode ser Folha de Loureiro e Ana, vamos fazer atrás o petisco também. Será uma das próximas iniciativas, já que temos aqui uma especialista em petiscos e que sabe, e acho que era muito importante lá na casa, naquele espaço era muito importante, para falar mais à frente. Isso. Porque nós não programámos muito, programámos o essencial, mas eu também avancei aqui com o Walter Ugumem, portanto já pela terceira vez temos aqui hoje o Walter Ugumem presente. De facto, o Walter Ugumem, eu acho que tinha lido um livro do Walter Ugumem, que não sei precisar qual foi, quando chegou à altura, o ano passado, não, em 2019, chegou à altura da Associação Folha de Medronho ter uma parceria, um trabalho com a Máquina de Cena, a associação também aqui cultural aqui de Lolé, e em que nós abordámos extratos de vários textos. A criação do espetáculo é da Carolina Santos e eu interpretava. E um dos livros, um dos autores em que nós pegámos foi justamente do Walter Ugumem, A Máquina de Fazer Espanhóis. A partir daí eu nunca mais parei com o Walter Ugumem, porque uma das coisas que me fascina no Walter Ugumem é uma pessoa tão mais nova, particularmente neste livro, não é? Porque todos os escritores, em princípio, têm isso. Mas o Walter Ugumem parecia que tinha esta idade. É uma pessoa muitíssimo mais nova e parecia que tinha esta idade. E eu, com uma pessoa de idade em casa, na altura, apercebi-me de que não me tinha apercebido de tanta coisa do que é de facto o ser velho. O que é que vai dentro de um ser velho. E então trouxe aqui um pequeno extrato que a mim me comove particularmente, porque acho que, entre outras coisas, as sociedades não estão preparadas para os velhos.
Há um filme até com esse nome, que por acaso não é português, que é Este País Não É para Velhos, mas as sociedades estão preparadas para muitas coisas. E a nossa sociedade portuguesa é mais uma sociedade que não está preparada para os velhos e para lidar com os velhos e para lidar com a sensibilidade do ser-se velho. Como não está preparada para outras coisas também, mas eu acho que a velhice é uma coisa que me perturba, não porque eu esteja a caminhar para lá, mas porque, de facto, acho que se entra numa fase da vida em que já não se é capaz de fazer passar aos outros muito do nosso sentir. A comunicação começa a ser falha. Se calhar também como esta personagem do livro do Walter Ugumem, uns de propósito porque acham que não têm nada que explicar nada, porque são o que são e têm o direito de o ser. Outros porque de facto têm essa incapacidade de comunicação. E nós mais novos que tratamos destes seres mais velhos e de facto não os conhecemos. Não os conhecemos. E a sociedade não está preparada para isso, nem para ajudar os mais novos a cuidar dos mais velhos, nem para ajudar os mais velhos a ser cuidados com a dignidade que eles merecem. E infelizmente quando falamos de lares, falamos num sentido conotativo muito triste, como se fosse a coisa mais triste do mundo. Eu acho que isto é triste para ambas as gerações, para os mais novos e para os mais velhos que precisam deles. Para os mais novos porque se veem de repente muitas vezes na obrigatoriedade de parar as suas vidas, muitas vezes sem condições para as pararem, e colocar os seus mais velhos em lares, que deviam de ser locais, onde as pessoas, convivendo com pessoas das mesmas idades e pouco mais velhas ou mais novas umas com as outras, mas onde deveriam poder fazer um fim de vida com tranquilidade, com dignidade e com alegria, porque o fim da vida não tem necessariamente que ser uma coisa negra ou triste. E infelizmente, quando falamos de lares, falamos com aquele sentido negativo e triste e negro. Portanto, acho que este foi um dos objetivos que nos levou, que nos encaminhou para aquela coprodução com a máquina de cena, Folha de Medronho, máquina de cena, foi esta preocupação, a preocupação com os velhos que nós não temos, continuamos a não ter, em termos gerais. E então eu selecionei aqui um pequeno bocadinho, que é um bocadinho ilustrativo daquilo que eu sinto e do que acabei de passar, que é: um problema com o ser-se velho é o de julgarem que ainda devemos aprender coisas, quando na verdade estamos a desaprendê-las, e faz todo o sentido que assim seja, para que nos afundemos inconscientemente na iminência do desaparecimento. A inconsciência apaga as dores, claro, e apaga as alegrias, mas já não são muitas as alegrias, e no resultado da conta é bem visto que a cabeça dos velhos se destitua da razão, para que de tão frente à morte não entremos em pânico. A repreensão contínua passa por essa esperança imbecil de que amanhã estejamos mais espertos, quando pelas leis mais definidoras da vida devemos só perder capacidades. A esperança que se deposita na criança tem de ser inversa à que se nos dirige. E quando eu fico bloqueado, tão irritado com isso, sem dúvida, não é por estar imaturo e esperar vir a ser melhor. É por estar maduro demais e ir como que apodrecendo, igual aos frutos. Nós sabemos que erramos e sabemos que na distração cada vez maior, na perda de reflexos e de agilidade mental, fazemos coisas sem saber e não as fazemos por estupidez. Fazemos coisas sem saber e não as fazemos só por estupidez. Fazemos por descoordenação entre o que está certo e o que nos parece certo. E até sabemos que isso de certo ou errado é muito relativo. É tudo mais forte que nós. Ora, isto para mim é muito forte, porque de facto os velhos não têm que ser comparados às crianças. Os velhos sabem que estão a fazer um caminho
e que esse caminho tem que ser encarado tal e qual como tem que ser encarado, como um fim de vida, com alegrias, com tristezas, mas com dignidade e com respeito. E eu aproveito este bocadinho para deixar aqui mais uma vez, além do encanecer, um apelo a que cuidemos dos nossos velhos, porque eles têm o seu lugar na sociedade. Eles tiveram um lugar quando cuidaram de nós, quando nós éramos crianças, tiveram o seu lugar como adultos e têm obrigatoriamente de ter o seu lugar como velhos, com todo o respeito. Bem. Vamos então continuar. Nós estamos com tempo ainda, não muito, mas estamos. E então eu ia pedir à Anália Pina Manuel. De Pina Manuel. Para falar dos seus livros, ou do seu livro. Dos meus livros. Eu trouxe 2 livros, mas antes de entrar nos livros, vamos falar só um bocadinho sobre o drama que foi conseguir decidir quais seriam os livros. Andei, cada dia trocava, punha uma coisa, depois tirava, já haveria de ser outro, já haveria de não ser o outro, e acabei por me decidir por 2, que o primeiro não deve estar para ver muito bem por causa da luz. José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis, e outro, Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Eu não sei se vocês conseguem ver, a luz está assim um bocadinho. Agora. Oh, péssimo. Sim. Porque esses 2 livros? Eu tenho uma relação com livros, enquanto estávamos aqui a falar, fui-me apercebendo quando eu estava a pensar, quando é que essa coisa dos livros começou? E as minhas primeiras lembranças dos livros são da Anitta. Vocês lembram-se da Anitta? As histórias da Anitta vai à escola de vela, a Anitta andar de bicicleta, a Anitta e o burrito, pelos vistos vêm desse tempo. Sempre fui uma pessoa que esteve muito consigo própria, apesar de estar rodeada de muita gente, e veio-me essa memória que já naquele tempo andava sempre com os livros da Anitta para trás e para frente, todos cheios de lama, cheios de sujidade, não havia nenhum que sobrevivesse. Da Anitta depois saltei para outro livro, que entretanto também fui-me lembrando, não me lembrava que tinha passado pela fase da poesia, do Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, mas pelos vistos ali algures entre os... Eu acho que não entendi nada daquilo, que eu era muito nova. Eu saltei da Anitta, passei para a Bíblia infantil. Andava eu com um calhamaço, não é? Com a Bíblia para todo lado também. Nas pausas lá estava eu escondida no sítio a ler. E daí evolui para o Agostinho Neto. Foi antes de vir para Portugal, portanto foi entre os 10 e os 11 anos. Eu sei que li aquilo tudo, não faço ideia do que é que ele lá falava, eu gostava e achava muito bonito, e tenho que pegar outra vez para relembrar. Isso para dizer que já vem sendo um percurso desde sempre com os livros, e o Augusto Cury foi-me apresentado por uma professora que acabou por se tornar minha amiga. E na altura nem foi este livro, creio que o primeiro foi Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Eu li, gostei muito daquilo, mas eu queria ler a versão que ela tinha, que era o Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E ela dizia, não, isso é para mim, que eu é que sou professora e tal, não. Mas claro que depois lá arranjei quem me oferecesse o outro livro e fui ler o outro. E a minha relação com este senhor foi sendo sempre meio agridoce. Isto porque o Augusto Cury, só para contextualizar um bocadinho, ele é psiquiatra, professor e escritor, e eu sempre fugi dos psis, mas ao mesmo tempo gostava de ler as obras dele, e acabei por deixar por uns anos até ter chegado à faculdade. E nessa altura, para uma das disciplinas, foram-nos pedidas, não era obrigatório, mas que se pudéssemos que investíssemos em algumas obras dele, e esta foi uma delas, precisamente,
e basicamente do que é que fala? É da perspectiva do autor. Ele fala de diferentes percursos de vida que, da sua perspectiva, aquelas pessoas tiveram impacto na sociedade. Ele fala de pessoas que nós conhecemos, algumas mitológicas para alguns, mas precisamente com que objetivo? De nos perguntar se nós continuamos a sonhar e não aquele sonho de quando estamos a dormir, mas aquele sonho que nos leva depois a projetar. E vou ler até um bocadinho do que diz aqui na contracapa, diz assim: será que ainda possuímos essa capacidade mágica que é sonhar? É certo que quase todos nós temos desejos, mas será que ainda temos sonhos? Os desejos são impulsos, muitas vezes superficiais, que não resistem às dificuldades da vida. Os sonhos são projetos de vida, nós crescemos ao ritmo e à medida dos nossos sonhos. Já naquela altura aquilo fez sentido para mim, tanto que eu já li este livro há muitos anos atrás e fui resgatá-lo em 2018, e desde 2018 que tem estado outra vez comigo, para trás e para frente, que eu sou muito a favor de projetar a vida e o que é que eu estou a fazer para conseguir chegar a esses tais projetos. E estou a falar muito, João, ou ainda tenho um bocadinho? Não, faz, eu estou deliciado, estamos deliciados a ouvir. Ok. E eu escolhi aqui 2 bocadinhos, isto para quê? Para essas 2 partes, para mim pessoalmente, acabam por ter um outro sentido, que para vocês poderá não dizer nada, mas que tem a ver com o facto de nós acreditarmos numa ideia e até onde vamos por essa mesma ideia, para a concretização, para que não seja aquele sonho de enquanto ressonamos, enquanto dormimos, mas materializar aquilo. E diz assim: naquelas bandas, algo novo quebrou a mesmice. Havia um homem que morara por 30 anos num deserto. Os seus discursos eram estranhos, os seus gestos bizarros. Parecia delirar no seu modo estranho de viver. Estava perturbado com a ideia fixa de que era o precursor do homem mais importante que jamais pisaria a terra. O seu nome era João, cognominado o Batista. O que parecia estranho é que ele não convivera com a pessoa que anunciava, mas ela havia ocupado o seu imaginário. Ele fazia discursos eloquentes nas margens de um rio, descrevendo aquele homem com a precisão de um cirurgião. As multidões aproximavam-se para ver o espetáculo das suas ideias. Ele teve a coragem de dizer que o homem que aguardava era tão grande que ele mesmo não era digno de desatar as correias das suas sandálias. As pessoas ficavam perplexas com essas palavras. Como podia um rebelde aos padrões sociais que não tinha papas na língua, que não tinha medo de dizer o que pensava e levar tão alto alguém que não conhecia? Que homem seria esse que João anunciava nos seus discursos? Esses discursos desenhavam no anfiteatro da mente dos ouvintes os mais diferentes quadros. Alguns achavam que o homem anunciado apareceria como um rei, com vestes talares. Outros imaginavam que ele apareceria como um general, acompanhado com uma grande escolta. Outros ainda pensavam que ele era uma pessoa riquíssima, que viria numa elegante carruagem, com um cortejo inumerável de servos. Todos o aguardavam ansiosamente. E enquanto a Alexandra foi falando, surgiu-me um outro excerto e que me estava a pensar, é essa tal coisa, não é? Todos nós fazemos exatamente o mesmo percurso, correndo a vida como deve ser, não morreremos criança, morreremos velhos, mas vivemos sempre como se nunca fôssemos envelhecer. Não, como é que eu ia te explicar? Não como se eu não fosse envelhecer, mas o outro está a envelhecer, isso é problema dele, isso é assunto dele, é ele que tem que se preocupar. Tenho um bocado a sensação que às vezes só nos ocupamos com as coisas à medida que vamos chegando a essa idade, não é? Eu agora com essa idade já penso noutras coisas que há 10 anos eu pensava, não faz sentido nenhum. E isso fez-me lembrar de um outro excerto, também deste livro, que diz assim: a vida é um contrato de risco. Basta estar vivo para correr riscos. Risco de fracassar, ser rejeitado, frustrar-se consigo mesmo, decepcionar-se com os outros, ser incompreendido, ofendido, reprovado, adoecer.
Não devemos correr riscos irresponsáveis, mas também não devemos temer andar por terrenos desconhecidos, respirar ares nunca antes aspirados. Viver é uma grande aventura. Quem ficar preso num casulo com medo dos acidentes da vida, além de não os eliminar, será sempre frustrado. Quem não tem audácia e disciplina pode alimentar grandes sonhos, mas eles serão enterrados nos solos da sua timidez e nos destroços das suas preocupações. Estará sempre em desvantagem competitiva. Isso, assim. Muito bem, boa. Bem, caminhamos para o fim da nossa primeira conversa, e eu estava a ouvir e estou aqui num trilema, porque estou com 3 livros, num trilema. E então, trouxe 3 livros completamente diferentes. A minha relação com os livros é comprar livros que já tenho, sou um leitor compulsivo, leio vários ao mesmo tempo. Bem, isto é um bocado paranoico, eu acho que eu tenho que tratar disto, porque é uma relação que vem desde miúdo, desde a leitura, começou com a leitura dos jornais. O meu pai era assinante, eu sou do Porto, o meu pai era assinante do Século, jornal editado em Lisboa, eu estava a sair, Alexandre está-me a puxar, editado em Lisboa, o 1º de janeiro, que na altura ainda era no regime fascista e ainda era um jornal editado no Porto, que era um bocadinho da oposição, juntamente com o República, cá de Lisboa. Portanto, eu comecei a minha leitura e, de facto, sou um bocado... Há aqui uma dose de paranoia em relação aos livros, de comprar, de ver, e ver catálogos e não sei o quê. Bem, então o que é que eu trouxe? Eu trouxe, lembrar-se-ão uns que têm um bocadinho mais, que estão a caminhar mais para encarar estas questões que a Alexandra relatou, desta coleção de ficção científica dos livros do Brasil. Eram uns livrinhos pequeninos de bolso, não sei se conseguem ver aqui com a luz, uns livrinhos de bolso, que os livros do Brasil editavam. Isto, gosto muito de ver as fichas dos livros, é uma paranoia também, vou sempre ver. Isto foi editado em 1988, mas acho que é uma reedição. E eu não vou ler o que tinha marcado aqui, mas tem a ver... Como é que se chama o livro? O livro chama-se o Metrófago. É de um senhor chamado Richard Cadre. E há aqui uma parte. Eu não gostava de ficção científica. E quando me deu para fazer o mestrado, aqui há 10 anos, uma das disciplinas, fiz Comunicação e Artes, na Nova, e uma das disciplinas que eu tinha era precisamente modos de ficção, em que o prof, que tinha metade da minha idade, nos iniciava na leitura da ficção científica, entre outros. Então, a partir daí fiquei... aquelas coisas que os professores nos abrem, não é? A luzinha que faz, e fiquei um fã da ficção científica por uma razão muito simples. Eu acho que não há, no geral, especulação na ficção científica, há extrapolação na ficção científica. E muito do que nós estamos a viver, há senhores que nos anos 20 já previam, já falavam. Neste caso, este não é dos anos 20, é sobre a questão dos vírus e de haver negócio com vírus. Ou seja, eu tenho vírus para te vender, Otília, queres comprar uma dose, quantos é que queres, que lotes é que queres, e não sei o quê. Portanto, a questão deste livro, desta coleção fabulosa, que me custou 4 euros, portanto, isto já não é a primeira edição. E já não lês esse bocadinho desse extrato que ias ler? Não, porque vou ler um bocadinho e não queria falar tanto, até porque nós estamos com o tempo já um bocadinho esticado. Depois trouxe outro que não tem nada a ver, e que foi editado em 1900 e... Eu sou muito velho, não é? Portanto, e tem estas coisas de 59. Não, eu não comprei este em 59, tinha 7 anos em 59.
que é uma coisa que eu não acredito, mas acho graça, que é, não sei se conseguem ver o título. Grafologia. 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 Portanto, a grafologia diz aqui na contracapa, será a grafologia, o seu caráter transparece na sua letra? Será a grafologia uma ciência exata? E depois rebebel. E eu queria mostrar assim um exemplo aqui, não sei se vai ser visível, que é, tem um marcador, que é, por exemplo, este tipo de letra que aparece aqui embaixo, certo. Aqui, vão ver? E então, como é que é descrito? É chamada letra inchada. 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 Ou de baixo. É de baixo, não é? Inchada. Agora bate certo. Maiúsculas exageradas, arredondamento excessivo de curvas, barrigas e ovais das letras. Eu acho isso lindíssimo. E depois tem outros, não é? Tem vários tipos de letra e depois, a respectiva... Esta, por exemplo, chama-se filiforme. Bom. Esta aqui, filiforme. Uau. Não se percebe nada. E porquê é que eles chamam a filiforme? Não se percebe nada. Com letras tão pouco desenhadas que ficam reduzidas ao aspecto de um fio. Mas depois, através da letra, segundo o livro, pode-se ver o caráter da pessoa, se é mais impetuosa, se é mais romântica, se é mais isto, se é mais aquilo. O último que eu trago é uma senhora que eu descobri há pouco tempo, é uma senhora nascida em 1962, chamada Olga, eu até escrevi isto, tive a ver a tradução em polaco, que é para não me enganar, Olga Tokarczuk, a senhora, e o livro chama-se Outrora e outros tempos, ok. E outros tempos. Então, há pouco falou-se nos 100 anos, alguém falou nos 100 anos de solidão, a Luísa. Eu passei aquele martírio dela, de fazer, eu já li 10 vezes os 100 anos de solidão. E li várias vezes, 10, não sei se foram 8, se foram 20. E tenho que fazer sempre aquele hábito, senão perco-me. Este livro, curiosamente, não é os 100 anos de solidão, mas tem a ver com o desenvolvimento de uma família, com o crescimento de uma família, com a ramificação de uma família através de gerações, numa aldeia chamada Outrora, que é uma aldeia polaca situada no centro do mundo e protegida por 4 arcanjos. Eu ia ler só um bocadinho, não vou ler aquilo que tinha pensado, vou ler só um bocadinho. A propósito dos arcanjos, a norte de Outrora, a fronteira encontrava-se à guarda do arcanjo Rafael. A sul, e depois diz como é que a fronteira era o arcanjo Gabriel. Outrora, eu acho isto muito bonito, logo na abertura do livro, aquelas coisas que nos fazem apanhar o livro, pode ser a capa, pode ser a ler a primeira página. Outrora é um lugar situado no centro do universo. Atravessar Outrora, de norte a sul, com passo acelerado, demora 1 hora. O mesmo acontece de leste a oeste. E se alguém quiser dar a volta a Outrora com passo lento, observando detalhada e refletidamente todas as coisas em redor, precisará de um dia inteiro, de manhã até o entardecer. Outrora, para além de ter o arcanjo, eu já não sei em que arcanjo, no Gabriel, a guardar a sul, a fronteira ocidental é guardada pelo arcanjo Miguel, e a última é o arcanjo Uriel, que a guarda. Outrora é banhada por dois rios. O chamado Rio Branco e o Rio Preto, que abraçam Outrora. E a determinada altura, no correr desses rios, são rios diferentes, um mais impetuoso, o preto, outro mais sereno, o branco, e mais transparente, o branco, o outro mais misterioso,
o que eu referi há pouco, o preto. Há uma altura, e eu lembrei-me daquela confluência de rios em Teresina, em que aparecem os rios, em que se vê, eles vão se fundindo, e vê-se nitidamente que eles se vão fundindo através do aparecimento de correntes. Os dois rios unem-se junto ao moinho. Havia um moinho em outrora, havia um moinho. Primeiro correm, um ao lado do outro, indecisos, intimidados pelo desejo de aproximação, e depois precipitam-se um para o outro e perdem-se um no outro. O rio que corre deste crisol junto ao moinho já não é nem o Rio Branco, nem o Rio Preto. É sim um poderoso rio que, sem esforço, faz girar a modo moinho que tritura os grãos para fazer o pão. Outrora está situada à beira de dois rios e é ainda banhada por um terceiro, nascido do desejo mútuo de aproximação dos primeiros. O rio nascido da união do Rio Preto e do Rio Branco, junto ao moinho, chama-se Rio. O rio segue o seu curso com tranquilidade e plenitude. A Olga Tokarczuk, que tem outro livro fabuloso, que é o Arado... Bem, não me lembro. Tem outro João, livro. desculpa, esse chama-se como? Como é que se chama isso? Esse chama-se Outrora e Outros Tempos. Okay. Outrora e Outros Tempos. Ela tem, não me lembro o nome do outro, também já li, não me recordo. Ela tem vários prémios, é polaca, como eu disse, e foi lançada aqui em Portugal, e eu aproveito, porque acho que nisto também podemos falar, e não estou a fazer promoção nenhuma, porque não tenho nada a ver com isso, mas estou a chamar a atenção para uma editora pequenina, que está já apanhada por uma editora grande, porque fazem parte da 2020 editora, que é uma editora já relativamente grande, mas a pequenina é a Cavalo de Ferro. A Cavalo de Ferro, sim. Que tem um catálogo fabuloso. Tem um catálogo fabuloso, muito bem apresentado, que mistura ficção portuguesa e não portuguesa, e que está a fazer, quanto a mim, juntamente com há várias editoras novas, relativamente novas, a Guerra e Paz, por exemplo, que estão a fazer um trabalho notável. Claro que as grandes editoras, a Guerra e Paz está ligada à Porta Editora, salvo erro, só que tem uma certa autonomia na publicação. E com estas considerações sobre a Cavalo de Ferro, e com esta indicação dos teus livros, não se esqueçam da grafologia. A grafologia é muito importante. Eu posso emprestar, porque isto é um livro antigo, eu posso emprestar, é uma das pérolas aqui da biblioteca, é muito bonito, tem aqui coisas muito interessantes. Com a grafologia e com... Não tem mais nada a dizer. Não tem, isto é o meu ponto. É o meu ponto. Nós caminhamos para o fim, porque a Ana pode ter alguma coisa a dizer. Não acabou de nos mostrar os outros dois. Não. Mas eu, na verdade, agora já fechei o livro outra vez, isto agora já não vai. Na verdade, na altura, eu fiz aquela paragem, mas tinha-me ficado uma por ler da Mulher de Esqueleto. E é muito pequenina, na sequência ainda da questão do corpo. Críticas destrutivas e exclusivistas quanto à constituição física herdada por uma mulher privam-na de uma série de importantes e preciosos tesouros psicológicos e espirituais. Privam-na do orgulho que deve ter no seu tipo de corpo que lhe foi transmitido pelos seus antepassados. Se a ensinarem a rejeitar essa herança física, ela desvincular-se-á imediatamente da identidade corporal feminina que deveria partilhar com a restante família. Se a ensinarem a odiar o seu próprio corpo, como poderá amar o corpo da sua mãe, que tem a mesma configuração do seu? Como poderá amar o corpo da sua avó ou os corpos das suas filhas? Pronto.
Em relação aos rios, é muito engraçado, porque no capítulo que eu estou a ler agora, ela faz aqui uma referência que, historicamente, os rios simbolizam formas de generosidade feminina que estimula, excita e apaixona. Os olhos das mulheres cintilam quando criam, as suas palavras são cânticos, o rosto ruboriza-se de vida, até o cabelo parece brilhar ainda mais. Excitam-se ante a ideia, emocionam-se com as possibilidades e apaixonam-se pelo próprio pensamento. E chegadas a este ponto, tal como acontece com o grande rio, espera-se que transbordem continuamente no seu próprio caminho criativo ímpar. Este livro tem muita informação. Pronto, grande para esta eu nunca tinha feito uma partilha assim de leituras, portanto foi excessivo. Mas a próxima já me vou controlar aqui na escolha do livro. Não, acho que... Desculpem. Força. Não. Só a dizer que não foi nada excessivo e acho que foram interessantes, não é? Cada um na sua vertente, e fiquei com a sensação de que precisávamos de mais tempo para falar sobre um bocadinho sobre o livro de cada um, interagirmos dentro de cada livro. Falta essa parte aqui da possibilidade de interação acerca dos livros que nós trouxemos aqui, cada um de nós, não é? Eu penso que é um pequeno pormenor que não nos podemos esquecer. Eu acho que essa fase vai ser desenvolvida na parte presencial. Claro, não se esqueça que estamos a gravar e que isto está online, não é? Estamos a ver online. E que as pessoas, coisas muito compridas, pode criar algum... já chega. Portanto, acho que nesta fase online, se calhar devemos ser, como balanço deste trabalho, desta conversa, devemos ser, se calhar, mais tentar sintetizar. Acho que correu muito bem, falámos muito de rios, acho que isto é um riacho, é uma fonte, não é? Que está a nascer, e penso que tem todo um caminho, um leito para cavar, e sendo assim, vamos nos despedir e vamos nos encontrar aqui já em canal aberto, no dia 28, à mesma hora. Claro que será devidamente noticiado tanto na página da Casa Le Four, que ainda não sabe se é Le Four, Le Four é muito francês. É muito francês. Le Four é mais nós. É muito a Porto, é muito a vogal aberta. E, portanto, dizia eu que não sei o que é que ia dizer, o que estava a dizer, portanto, será em canal aberto, dia 28, ainda, penso que online, não é? Canal aberto online. Então, até ao dia 28, muito obrigado aos participantes. Obrigado. O nosso até já. Até já. Até já.